Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui na loja de equipamentos para soldagem do Grupo M. Martins Pérez, nós vamos fazer uma explanação breve, rápida, da diferença que há entre a linha de equipamentos que são inversores para soldagem pelo processo MMA, comparado com as máquinas rudimentares, o transformador, por exemplo. Então, nós vamos apresentar aqui dois modelos de máquinas distintos, duas tecnologias, né? Uma bem ultrapassada, já bem rudimentar, e a outra que significa, representa o que há de mais moderno. Então nós temos aqui um transformador para solda de 250 amperes, né? Uma máquina convencional, já bem conhecida, o pessoal tem hábito de trabalhar, ainda é bastante utilizada, porém a tecnologia dos inversores vem superando e convencendo a cada dia, mostrando os seus diferenciais e as suas vantagens. Uma das principais características e diferença que há entre um e outro, no dia a dia, na prática, na verdade, é o seguinte. Quando nós pegamos o transformador, para qualquer tipo de máquina, a nossa alimentação, ou seja, tensão de alimentação, ela vem corrente alternada, né? Seria 220 volts ou 127, e no caso do transformador, entra alternada e sai alternada, ou seja, eu não tenho polaridade, então não tenho positivo, não tenho negativo. Por quê? Quando eu tenho corrente alternada, como o próprio nome já sugere, ela vem se alternando, desordenada, positivo, negativo, negativo, positivo, no porta-eletrodo ou na garra, tá certo? Enquanto que nos inversores eu tenho corrente contínua, ou seja, a minha alimentação de corrente elétrica pode ser 220 ou 110, 127 volts, porém eu tenho um diferencial chamado polaridade. Então eu tenho uma corrente contínua, retificada. Então eu tenho definição de polaridade, positivo e negativo. No que isso vai interferir no nosso dia a dia? Como eu falei antes, essa alternância de polaridade desordenada vai refletir no meu cordão de soldagem. Então, em qualquer tipo de eletrodo, por exemplo, o 6013 é um eletrodo que eu posso soldar em corrente alternada com uma tensão em vazio a partir de 50 volts. Porém, essa alternância vai refletir no meu cordão, eu não vou ter um cordão uniforme, não vou ter um cordão com tanta perfeição quanto eu vou ter com corrente contínua, tá certo? Um outro detalhe importante é o seguinte, quando eu vou soldar com eletrodo, por exemplo, o 7018, o fabricante me diz o seguinte, que eu preciso de corrente alternada com tensão em vazio igual ou maior que 70 volts ou corrente contínua, perfeito? O que significa dizer isso? Que se eu for trabalhar com corrente alternada, a minha tensão em vazio teria que ser bastante elevada. O que vem a ser a tensão em vazio? Vamos imaginar que eu liguei a minha máquina na rede e sem abrir o arco nem nada, eu venho com um voltímetro e faço a aferição. Pode ser no transformador. No caso da maioria dos transformadores, é tensão de arco livre de 50 a 54 volts. Dificilmente terei algo superior a isso, tá certo? Então isso implica dizer que eu tenho limitações, tá certo? Porque não vai me permitir soldar com todos os tipos de eletrodo. Ao passo que com os inversores eu tenho possibilidade de soldar com todos eles, pois se trata de corrente contínua, se for necessário, aconselhável soldar com eletrodo na polaridade positiva ou negativa, eu posso estar efetuando essa opção, tá certo? Outro detalhe é a questão de economia de energia. Os inversores são altamente econômicos, tá certo? São máquinas leves, portáteis, com controles operacionais que auxiliam na estabilidade do arco, melhor abertura. Outro detalhe importante é que os inversores têm uma qualidade interessante. Olha só, se eu pego o transformador, entra, por exemplo,
o ideal seria 220 volts, mas se eu tiver uma queda de tensão e chegar só 200 até a máquina, vai refletir diretamente no desempenho da máquina. Enquanto que os inversores têm um sistema de compensação de flutuação de tensão de alimentação. Se, por exemplo, estiver 200 ou estiver, por exemplo, 240, ele vai monitorar o arco e vai equilibrar. Então, em termos práticos, sempre o inversor vai me dar melhor qualidade de soldagem nos processos. Hoje estamos falando de eletrodo revestido. Na próxima oportunidade vamos falar pelo processo MIG-MAG, TIG, plasma e todas as vantagens que a tecnologia dos inversores está nos trazendo. A Martins Pérez desenvolveu um projeto muito interessante para trazer acessibilidade para todos os profissionais, pequenos serralheiros, estruturas metálicas, para que possam acessar a tecnologia dos inversores. Como fazer isso? Trazendo uma linha de equipamentos com tecnologia, com preço de custo e relação custo-benefício muito superiores. Então hoje nós temos linha de equipamentos inversores para o processo MMA no nível de preço de um transformador, que é uma máquina rudimentar e que já está ultrapassada. Numa analogia mais simples, seria mais ou menos assim. Vamos dizer que o transformador seria um carro a carburador, né? Carro com carburador. E os inversores com injeção eletrônica, que é consolidado, que é consagrado e é vencedor, tá certo? Permite portabilidade, consumo de energia muito abaixo, facilidade de transporte e muita qualidade. Então, toda a linha de equipamentos para soldagem, tecnologia dos inversores de 130 a 400 amperes para eletrodo, processo revestido MMA, você vai encontrar aqui em nossa loja, na Martins Pérez, Rua Piratininga 474. Você pode nos visitar, esclarecer essas dúvidas e fazer um test drive em uma das nossas estações. Muito obrigado, em breve voltaremos com mais informações, com mais novidades. Sejam sempre bem-vindos a Martins Pérez, visitem também o nosso site, www.martinsperez.com.br. Muito obrigado.